dar início ao nosso debate. Eu julgo que esta é um momento em que todas vocês que vieram até aqui, é o momento que vocês terão para se colocar. Então, eu vou dar início ao debate, iniciando pela nossa valorosa ministra Eliana Calmon. E aproveito, ministra, para trazer o abraço entusiasmado e solidário das empresárias de São Paulo que aqui não puderam estar, porque as que aqui estão o farão pessoalmente. Mas receba o abraço que me foi encomendado pelas empresárias de São Paulo e que se tornaram muito amigas e a acompanham nos bastidores. Então, eu passo a palavra, eu peço que as debatedoras respeitem o nosso tempo de 10 minutos, porque acho que a parte mais rica do debate é a participação de todas, não é? Então, passo para a ministra e já vou pedindo desculpas, que quando chegar o momento eu vou fazer a intervenção, não é? Eu acho que todas aqui na mesa já foram apresentadas, então vamos pular esta parte. A senadora Marta deve retornar daqui a pouco e quando ela chegar, ela terá a palavra. Então, por favor, ministra. Doutora Eliane Belfort, que eu homenageio pelo belo trabalho realizado. Bom dia a todos. Eu quero fazer uma distinção para o meu colega, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, o conselheiro Gilberto Valente. É importante esta participação, inclusive a presença do Poder Judiciário nesta mesa. O Poder Judiciário sempre foi o poder que estava fora dos contextos de qualquer política pública, de qualquer movimento que envolvesse cidadania, porque era um poder fechado e que ficava na retaguarda para solucionar apenas quando houvesse conflito de interesse. Nós hoje mudamos essa ideia, nós hoje temos uma ampla atuação do Poder Judiciário através do Conselho Nacional de Justiça. Temos muito que caminhar, temos de mudar a política, mas, naturalmente, nós estamos inseridos neste contexto, onde a igualdade é a palavra do momento. Nós iniciamos o século XXI falando de igualdade não como aquela coisa de mulher, não como um movimento que é um movimento feminista, mas como uma questão de Estado. É preciso termos igualdade para termos uma sociedade equilibrada, principalmente em uma sociedade que há mais de 40% de contingentes que são chefes de família. Isto é de importância fundamental. Quero dizer aos senhores que, em relação ao Poder Judiciário, foi interessante e há muito pouco tempo que nós nos percebemos das diferenças que existem. Ele foi o último poder a se aliar a esta nova era de igualdade e de identidade de gênero. E, a partir de 1997, quando o Brasil começou a colher dados e começou a preparar a sua plataforma para a Conferência Internacional em Beijing, descobriu a seguinte ideia: todos os poderes tinham na sua cúpula representantes do sexo feminino, menos o Poder Judiciário, porque em 1997 não havia qualquer mulher na cúpula dos tribunais superiores. E esta descoberta foi uma descoberta
quase por um acaso, porque ninguém falava. Não se tinha a ideia que era realmente o poder que estava refratário a ter nas suas posições de mando representantes femininas. E, a partir daí, foram os movimentos feministas que começaram a trabalhar para que as coisas fossem diferentes. E, através destes movimentos, foi assinada uma carta de intenções com o presidente da República à época e, em 1998, assumiu a presidência da República, a responsabilidade de colocar nos tribunais superiores mulheres. Assim, eu pude chegar, no ano seguinte, em 1999, ao Superior Tribunal de Justiça. E, no ano seguinte, chegava ao Supremo Tribunal Federal a ministra Ellen Grace. Eu conto isto para dizer aos senhores que isto não aconteceu por um acaso. Isto aconteceu graças a um valoroso movimento de mulheres que praticamente forçou o governo do Estado a tomar esta diretiva. Isto é interessante se falar neste momento para nós continuarmos com os movimentos, para nós termos o rumo certo e nós continuarmos na luta pela igualdade. Muita coisa ainda precisa acontecer. Nós hoje sabemos que o poder ainda é masculino. Nós precisamos inverter essa história para que o Brasil se alie aos países mais desenvolvidos e possa dizer que não existe a desigualdade. Quero dizer aos senhores que nós, mulheres bem-sucedidas, mulheres que estamos aqui com grandes conhecimentos, com informações, não podemos esquecer das mulheres que não têm esta identidade para conosco. Eu costumo dizer que entre Eliana Calmon, ministra do Tribunal Superior, corregedora nacional, e uma mulher do campo, as cortadoras de cana da zona da mata, só existe uma identidade: o sexo, porque somos absolutamente diferentes. Aí começa o nosso trabalho, o trabalho de fazê-las informadas e de fazê-las semelhantes a nós. Este é o trabalho das mulheres bem-sucedidas e que eu ouvi a ministra falar, as margaridas do Salto 15. Nós somos as margaridas do Salto 15 e, por isso mesmo, temos de trabalhar em prol desta igualdade. A igualdade, como eu digo, não é coisa de movimento feminista, não é coisa de mulher. É política pública para o equilíbrio da sociedade. E não teremos uma sociedade equilibrada se nós não inserirmos no contexto com mão de obra, com recursos necessários à mulher. A mulher faz parte deste contingente de trabalhadoras, faz parte deste contingente de mulheres bem-sucedidas profissionalmente, mas que precisam ascender à cúpula do poder para saber como lidar com as políticas públicas ligadas aos movimentos que estão privilegiando a igualdade. Desta forma, eu quero terminar a minha fala dizendo que eu estou muito feliz de ter sido convidada para este momento, porque é importante a participação do Poder Judiciário, aquele poder tão inflexível às modernidades, mas que hoje começa a ter uma participação nos movimentos populares, nas políticas públicas e está sentada aqui com tantas outras mulheres valorosas. Muito obrigada. Nós é que estamos honradíssimas com a sua presença e o seu depoimento é importantíssimo nesse momento,
porque nós sofremos de uma doença, não é? De acharmos que a diferença, que o preconceito é sempre na nossa empresa, na nossa entidade, e esses depoimentos são importantíssimos, né? Porque a gente começa a entender que o desajuste não é nosso. Não é? Que o desajuste é da sociedade, que nós precisamos botar o prumo no lugar. Não é? E seu depoimento vem assim corroborar com esse pensamento e dar oportunidade para as mulheres pensarem que temos que juntas trabalharem para alcançarmos e sairmos da invisibilidade, né? Todos nós aqui sabemos que as mulheres, elas têm mais anos de estudo, somos maioria da população, mas dificilmente conseguimos chegar aos cargos mais altos das nossas entidades, empresas, enfim. E esta é uma problemática que nós vamos ter que resolver em conjunto. E o seu depoimento mostra como a mobilização das mulheres na justiça resultou numa ação, e hoje vemos aí mulheres importantíssimas dentro desta área, tomando posições que mudam, inclusive, o perfil tradicional brasileiro, não é? Dando sequência, eu quero passar para a nossa querida ministra Pode seguir? Então, gostaria de apresentar e pedir para que tome a palavra a Tatal Godinho, que hoje aqui representa, e nós estamos muito honradas com sua presença, uma grande amiga, Tatal, representa a ministra Eleonora Minicucci. Por favor. Muito bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Eliana Belfort o convite em nome da Fiesp, da Firjan e das instituições que estão organizando esse evento. Cumprimentar a ministra Luísa Bairros, a ministra Eliana Calmon, e as demais representantes da mesa, a prefeita, representante do governo da Espanha, as companheiras aqui, dizer que esse evento, que busca vincular a questão da sustentabilidade ambiental e social, a igualdade entre mulheres e homens, ele coloca cada vez mais na pauta da preocupação da sociedade brasileira, garantir que, quando falamos em justiça e igualdade, nós não esquecemos que essa desigualdade entre mulheres e homens ainda é profundamente enraizada na sociedade. E como foi mencionado já nas falas de abertura, muitas vezes parece que nós estamos falando de um passado que não existe mais. Que hoje as mulheres, como é uma frase da presidenta Dilma, hoje as mulheres podem, né? As mulheres estão ocupando os seus espaços de poder, os espaços na sociedade, mas essa desigualdade ainda é profundamente arraigada nos diversos âmbitos da sociedade. Não se trata apenas dos espaços onde as mulheres estão conquistando a direção. Aliás, se nós formos olhar os dados da desigualdade salarial no Brasil, o gap salarial é maior nos postos de comando. Ele é maior exatamente naquelas profissões que exigem maior escolaridade e onde as mulheres têm mais de 12 anos de estudos. Exatamente porque as políticas de ampliação, aumento do salário mínimo, as políticas de transferência de renda, têm feito com que, pelo menos numa base social bastante desprivilegiada, as mulheres estejam garantindo um pouquinho mais de direitos.
Isso não significa que essa desigualdade social ainda não é brutal no nosso país. A ministra do Meio Ambiente mencionou e a ministra da Igualdade Racial mencionou, então, dizendo pelos seus temas, né, a Luísa Bairros e a Isabela Teixeira, tanto meio ambiente como igualdade racial, colocam essa junção de construção da igualdade, mostrando que na pirâmide da sociedade brasileira, ela ainda é extremamente rígida. Mas aqui, como nós estamos num fórum empresarial, é muito importante a gente mencionar que nesse ambiente do cotidiano da vida empresarial, a disputa das mulheres por se colocar com condições de igualdade é extremamente forte. A Secretaria de Política para as Mulheres coordena, no nível federal, um programa que chama Proequidade de Gênero e Raça. Tem várias empresas aqui que vão, inclusive, apresentar a sua experiência de como vem desenvolvendo esse programa de igualdade de gênero e raça dentro das empresas. São 81 empresas hoje associadas ao programa e que representam um universo de 800 mil trabalhadores e trabalhadoras. Vamos imaginar que o sucesso desse programa signifique, efetivamente, que nessas instituições e empresas não haja mais disparidade salarial entre mulheres e homens, haja políticas de creche e educação infantil, como foi muito bem pontuado por Paulo Scaff aqui, que é um direito fundamental das mulheres. E é, sim, uma obrigação da sociedade brasileira, do governo, dos governos municipais, dos governos estaduais e federais, mas é um compromisso também empresarial. Desde o tempo da aprovação da CLT na década de 40, já se discutia a importância do cuidado com as crianças para que as mulheres possam ter autonomia de fato. Nós sempre dizemos, e a ministra Eleonora Menicucci tem repetido isso incisivamente, não se fala em igualdade se não há uma mudança no padrão da divisão sexual do trabalho. E para isso, o cuidado com as crianças é fundamental. Não é uma responsabilidade só genericamente da sociedade e do governo, é preciso haver uma divisão no âmbito também da vida familiar e pessoal. Porque uma vez fechada a porta de casa, sobra sempre o cotidiano da louça para cuidar, da criança para vestir, do carinho para ser feito, que também é responsabilidade de pais e mães, né? O acompanhamento escolar. Então, ao construir essa igualdade e sustentabilidade, nós precisamos pensar que ela só será efetiva se ela for dividida por toda a sociedade, compartilhada. Eu não gosto muito da gente discutir sobre com a linguagem da conciliação trabalho-família. Mais porque eu prefiro falar em compartilhamento do que conciliação. O debate da conciliação trabalho-família tem sido usado muito para dizer, cabe às mulheres conciliar. Elas têm que dar conta da casa, têm que dar conta da tarefa familiar, têm que dar conta do trabalho, né? Tem que ser capaz de conciliar os seus mais distintos papéis. É impossível conciliar se não há compartilhamento de responsabilidades, porque o cotidiano e o trabalho objetivamente terá que ser feito por alguém, né? E esse trabalho, ele é muito mais do que o trabalho manual. Eu já participei de vários eventos com esses diversos níveis de fóruns empresariais,
E eu gosto sempre de lembrar de um caso que corresponde ao cotidiano das mulheres, cada vez mais, nos tempos de internet e nos tempos de celular. Não há uma mulher trabalhadora, seja operária, empresária, diretora de banco, que não fica ligada o tempo todo se o celular está tocando, porque um filho está precisando de uma orientação no trabalho de casa, no dever que vai fazer para a escola, ou liga para a mãe porque está brigando com o irmão ou a irmã, ou o que eu faço porque a minha camisa não está pronta. Então, a gente vê esse cotidiano na vida das mulheres as mais poderosas, que estão com a cabeça sempre em 2 canais: o canal da vida pessoal, do cuidado familiar, e o canal do seu trabalho, do seu desenvolvimento profissional, da sua atuação política. Isso não pode ser uma tarefa só de mulheres. Isso tem que ser uma tarefa compartilhada no âmbito familiar e no âmbito da sociedade. Porque não cabe a nós, e nem nós queremos, nem podemos exigir das mulheres que não tenham vida pessoal ou vida familiar para poder ser poderosas. Para ser poderosas, nós queremos também ter direito à vida familiar e à vida pessoal. Isso só será feito numa sociedade em que sustentabilidade signifique divisão, compartilhamento e responsabilidade coletiva com o sustento da sociedade e das pessoas. E esse sustento é o dia a dia. Esse sustento não pode ser feito de 15 em 15 dias, né? No domingo que a gente leva o filho para passear no parque. Ele é feito no todo dia, e essa responsabilidade é uma responsabilidade de todas nós. É muito importante que os fóruns empresariais estejam colocando na pauta, como disse a Eliana Belfort, com bastante incisividade, né, de forma muito incisiva, esse tema da igualdade. Porque ele só existirá se ele estiver em todas as pautas importantes do país. A Rio+20 está colocando na pauta esse compartilhamento, está colocando na pauta a nossa responsabilidade na manutenção do meio ambiente, na manutenção de uma vida saudável, mas estão também colocando na pauta que isso não pode ser feito apenas por um setor da sociedade e nem apenas pela sua metade masculina ou feminina, porque muitas vezes a gente assume a responsabilidade da manutenção sem os direitos da direção. Nós queremos compartilhar os dois. E isso é um momento importante de colocar na pauta brasileira nesse momento da Rio+20. Muito obrigada, um abraço para todas vocês, um agradecimento especial em nome da ministra Eleonora Minicucci e de toda a Secretaria de Política para as Mulheres. Muito obrigada. Obrigada, Tatal, pela... Vocês viram que houve uma mudança do lugar do poder aqui na mesa, né? Da coordenação da mesa, mas é temporária. Então, agradeço a Tatal e passo, então, a palavra à capitão de Mariguerra, Isabel Cristina Sotomayor, que aqui representa o Ministério da Defesa. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço a gentileza e a consideração em convidarem nós, militares ou mulheres militares, que somos tão poucas aqui, é um universo tão reduzido, né? Vamos dizer assim, são 31 anos, eu vou falar pela Marinha, que é a minha força e é a minha experiência. São 31 anos de mulher na Marinha. É uma coisa que começou em 1981 com Almirante Maximiano, e foi assim, foi uma oportunidade muito grande para todas as mulheres, né? Entrar nessa força, fazer uma carreira, construir uma carreira em diversas áreas de formação, em todas as profissões.
E aí, vamos dizer, não só no nível universitário, mas também no nível técnico. Nós temos oficiais, temos praças, e é uma experiência muito interessante. A Marinha, as forças, elas oferecem oportunidades para todos. E aí eu tenho que dizer, independente de ser homem ou mulher, nós temos a mesma carreira. Quando nós ingressamos como oficiais, como a gente faz um concurso, a gente tem as mesmas oportunidades que os homens. Hoje nós somos 4 mulheres em cargo de direção. Eu sou uma delas. Para o biênio 2012 até 2014, somos 4. 2 em organizações militares, que são as primeiras mulheres a dirigir. Mas é fascinante. E é interessante, a gente pode concorrer em igualdade de condições às vagas de mestrado, doutorado. Hoje a gente tem o projeto do submarino nuclear, que está sendo conduzido na França, e várias engenheiras participam dele. A área de meteorologia, por exemplo, nós temos várias doutoras com diversos prêmios internacionais, mostrando, levando o trabalho do Brasil, toda essa parte da Amazônia Azul. Então, são oportunidades que a gente tem e que assim, pouca gente conhece, pouca gente sabe do trabalho da mulher militar. Se você considerar, então, saindo um pouquinho da Marinha, e você vai para as forças auxiliares, as mulheres que atuam no Corpo de Bombeiros, na própria Polícia Militar, ou então, quando você fala de Rio de Janeiro, nas unidades de polícia pacificadora, você olha o trabalho da mulher militar e você sabe que ele vem sendo reconhecido no dia a dia. E como as forças têm toda essa questão de aliar a hierarquia e a disciplina, a gente acaba dizendo que a gente concorre em igualdade de condições. Talvez seja uma situação um pouco diferente aqui. Talvez a gente não tenha que brigar tanto, porque a gente tem um fluxo de carreira que a gente vai seguindo, passo a passo. A gente sabe até onde a gente pode ir, até onde a gente pode chegar. Mas é gratificante, é importante. Eu acho que isso é o que eu podia colocar, é o que eu gostaria de colocar aqui, para as pessoas que não conhecem, para que como a gente atua dentro das nossas forças. Muito obrigada. Okay. Obrigada, capitão. Agora nós passamos a palavra à prefeita Maria Antonieta de Brito, prefeita do município de Guarujá. Boa tarde a todas e a todos. É um grande prazer poder estar numa mesa tão qualificada e participar na Rio+20, onde nós estamos avaliando todos os avanços que o planeta e, de modo especial, o nosso país e os nossos municípios tiveram em relação à questão da equidade de gênero, ao combate e à redução da pobreza e as ações de sustentabilidade que estamos buscando e procurando concretizar de modo mais efetivo. Então, eu quero cumprimentar a mesa, na pessoa da Eliana Belfort, as ministras aqui presentes, a ministra da Igualdade Racial, Luísa, a ministra Eliana Calmon, da Justiça, e a representante da ministra da Secretaria Especial de Mulheres, né? E, na pessoa delas, eu cumprimento todas as mulheres aqui que fazem parte desta mesa e as mulheres de todas as entidades. Eu gostaria de fazer uma deferência, se vocês puderem me permitir, a presença de 2 amigas prefeitas, a Sandra Kennedy, do município de Registro, e a Maria Ruth, do município de Itapevi, né, que são companheiras
das lutas, né, em que nós estamos bravamente lutando, enquanto mulheres que estão ocupando espaços de decisão importantes, que lidam com a vida de muitas pessoas, né, para poder fazer a diferença na vida dessas pessoas. A iniciativa da Fiesp, juntamente com a coordenação da Eliane Belfort, faz com que a gente possa hoje, concretamente, estar colocando um outro aspecto de participação da mulher, que é a mulher que ocupa o espaço da política, o espaço de decisão nos governos municipais. Eu ouvi aqui ministras, ouvi mulheres que atuam na segurança e na defesa da soberania nacional, ouvi senadora, os homens, né, que dirigem todas as federações das indústrias, e o nosso objetivo de ocupar mais espaço de uma maneira equânime, de uma maneira equilibrada, e, ao mesmo tempo, não querendo o lugar que é do outro, apenas que nós tenhamos reconhecidas as nossas capacidades, a nossa possibilidade de contribuir na construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, numa sociedade que inclua as pessoas e que seja menos excludente, e numa sociedade que garanta a vida para as próximas gerações. Esse é o nosso papel. E, diante disso, eu acredito que nós, mulheres, temos um papel importante a desempenhar. E eu gostaria de dizer, Guarujá, nesse contexto da Rio+20, tem a grande oportunidade de mostrar os processos que nós construímos em tão pouco tempo, porque eu posso falar a respeito dos meus 3 anos e 6 meses de exercício de um mandato. Eu sou a primeira mulher a estar à frente de uma prefeitura na minha cidade, entre 29 gestões. Assim como nós temos mulheres fantásticas ocupando hoje importantes pastas ministeriais, tanto no Poder Executivo quanto no Poder Judiciário, como temos nessa mesa, a nossa presidenta Dilma, que demonstra que é possível chegar e é possível fazer a diferença onde quer que nós estejamos, sem perder os aspectos, né, emocionais, afetivos, sem perder a nossa capacidade de indignação, sem perder a nossa capacidade de poder se colocar como forças transformadoras nesses espaços. E, como primeira prefeita de uma cidade eminentemente que foi comandada por homens, a primeira situação que a gente enfrenta é a comparação, porque sempre se agiu de uma forma, e você está indo por um caminho diferente. Mas nós não viemos para fazer igual ou para imitar, nós viemos para fazer a diferença. Essa é a grande importância da nossa participação. A diferença com um olhar não de exclusão, não de comparação, mas de dizer que nós precisamos uns dos outros. E a gente só constrói se estivermos juntos e juntas. Então, homens e mulheres não são superiores uns aos outros. Somos iguais e temos responsabilidades compartilhadas, responsabilidades comuns e, portanto, temos que dividir essas responsabilidades. Esse olhar é o olhar de uma mulher que está na política. Eu sou uma educadora que fiz opção por também dar a minha colaboração na área da decisão, na área em que eu posso interferir na vida das pessoas. Eu venho do movimento eclesial, né? Fui despertada para a minha militância e protagonismo na igreja, ouvindo Leonardo Boff, Frei Beto, sendo formada por eles enquanto crianças, indo discutir economia aos 11 anos de idade. E lá eu percebi que a gente tinha que ser luz, que a gente tinha que ser fermento, que a gente tinha que ser sinal de transformação, tinha que ser um diferencial. A gente não nasceu para ser apenas a gente nasceu para ser e fazer diferença. E isto me levou a ir para o movimento estudantil, sindical, e depois, naturalmente, de as pessoas quererem que a gente pudesse estar em outros espaços. Fui para o legislativo
E no Legislativo eu percebi que eu podia fazer intervenções importantes, construir políticas públicas que pudessem garantir essa justiça que a gente sonha, que está nas cartas, que nós assinamos enquanto planeta, que o nosso país assinou na Rio 92 e que hoje a gente volta para refleti-las e ver o que avançamos. E aí eu diria para vocês, nós foi bem interessante, presidente. temos a grande nós oportunidade. conseguimos envelopar o ônibus, então colocou o logo da Fiesp, do CJE, Humanidades 2012. Vem aqui, Poliana. Tem o som vindo para cá. Bom, feito Tem mais uma aqui, ó. Bom, continuando. Então, diante desta... E antes de sair... Está saindo. Pode continuar? Bom, então, colocando isso para vocês de uma maneira clara, como legisladora, eu tive a condição de poder propor, mas eu não tinha a condição de poder fazer acontecer. E aí, eu me coloquei para poder disputar um outro espaço, o espaço de poder fazer, que é o espaço que o Poder Executivo tem e que é importante, porque eu já tinha passado pelos movimentos sociais, eu já tinha passado pelo Legislativo, e, portanto, no Poder Executivo, aqueles sonhos, as políticas públicas que a gente tanto lutou, tanto discutiu, podiam ser concretizadas. E aí, a nossa grande tarefa de iniciar, um governo, primeiro, num corte de gênero com olhar feminino, um governo que pudesse resgatar nas pessoas da nossa cidade a autoestima, a participação, os valores éticos e que nós pudéssemos fazer as mudanças. E aí a coragem para poder fazer a mudança, porque fazer as coisas continuarem do jeito que são é muito fácil. E aí a nossa primeira ação de mudança teve que passar pela mudança na gestão, passar pela transformação, modernização da nossa gestão pública, mas com viés muito forte de sustentabilidade, em tudo que nós pudéssemos fazer. E aí, enquanto mulher na política, nós começamos pensando, a minha cidade está sofrendo, assim como a região da Baixada Santista, e o nosso país estava sofrendo grandes transformações na questão energética, na questão econômica, nas questões das relações, e nós assumimos uma cidade que precisava mudar de patamar, que estava com um rótulo muito ruim do mau uso dos recursos públicos, de corrupção. Então, tinha que ser dado um corte de honestidade, de ética, de conduta diferenciada. Nós tínhamos uma situação de uma grande diferença social. Guarujá é uma cidade fantástica, maravilhosa, mas que tem uma realidade socioeconômica ambiental que precisava ser enfrentada fruto do desenvolvimento desordenado da década de 80, da construção que levou muitas pessoas a migrarem para o litoral como força produtiva de trabalho. Então, o nosso desafio de redução das desigualdades, de erradicação da pobreza, que separa as pessoas e que amplia a violência e a criminalidade. A nossa atitude de poder enfrentar as questões da formação dessas pessoas e a preparação para o mercado de trabalho, principalmente as mulheres, a grande massa marginalizada nesses núcleos e na nossa cidade. E, a partir daí, todo um olhar diferenciado da questão do meio ambiente. Nós somos uma cidade litorânea, com mata atlântica, que precisava ter um olhar diferente com a questão da pesca, com a questão do porto, do turismo, questões que nos investem de ações que precisam manter o desenvolvimento, mas que garanta a continuidade desses recursos e que permita que as pessoas sejam incluídas neste processo. Então, nós traçamos algumas ações, e é isso que eu queria colocar. Com o corte que a Agenda 21 deu para toda a nossa conduta, nós traçamos o olhar nas nossas ações sociais, nas ações educacionais e das políticas públicas, acrescentando e ampliando a formação da coordenação de política de mulheres, que não existia,
na área da saúde, a ampliação das políticas públicas focadas às mulheres, na área ambiental, enfim, a concretização da Agenda 21, que vamos lançar agora no dia 30 de junho, na Emancipação Político-Administrativa de Guarujá, nos 78 anos da cidade, o Guarujá que queremos, né? No caso, o Guarujá 2034, com olhar de sustentabilidade. Eu já convido a todas vocês, porque é uma grande luta, uma grande conquista, e foi feito da participação. E concluindo, dizer a vocês, nós conseguimos avançar nas questões dos programas habitacionais, colocando as mulheres como protagonistas, inclusive de práticas novas e sustentáveis, e na ação da geração de renda com caráter de sustentabilidade, socioambiental mesmo, na produção, utilizando o couro do peixe, as mulheres que são pescadoras, as mulheres das periferias, das palafitas, trabalhando a questão de oportunidades mais sustentáveis com a lavanderia, de mulheres nos programas habitacionais. Criamos o programa da nossa bandeira azul, né? Então, com olhar ambiental, colocando as mulheres nesta linha. Então, Guarujá hoje é a primeira cidade da América Latina que tem uma praia certificada turística ambientalmente. Então, colocando a questão do empreendedorismo, o corte da economia mais sustentável. E, ao mesmo tempo, dizer que muitas ações foram feitas com esse olhar de uma mulher que coordena, que dirige. Porque, para nós, o foco das políticas públicas são as pessoas. Nada tem sentido se a pessoa que estiver no centro não for protagonista da sua história. Daí, os mecanismos de participação, a construção dos orçamentos participativos e, pasmem, a formação de lideranças femininas para estas mobilizações. Então, de modo geral, e no tempo que eu tenho, dizer que nós, mulheres e homens, temos uma grande responsabilidade, né, de transformar os sonhos, né, os compromissos que a gente tem na construção de uma sociedade melhor a partir da nossa prática. E na política, exercendo os governos municipais, nós temos, com todas as dificuldades, condição de interferir, fazer a diferença e colocar um corte ético, de coragem de fazer as mudanças que precisam ser feitas e garantir a participação das pessoas para a concretização dessas políticas. Muito obrigada. Pois é, nós procuramos iniciar esse debate trazendo participantes de todas as áreas, como vocês estão podendo perceber. Temos do Executivo, do Legislativo, dos governos municipais. E por que trouxe Antonieta, não é? Como eu falei na abertura, eu sou munícipe, e então eu sou testemunha da gestão corajosa da prefeita, né? De um município degradado em todos os sentidos quando ela lá chegou, político, ético, social, ambiental, não é? E só mesmo, eu acredito, a coragem de uma prefeita que ousa fazer diferente, ousa fazer e ousa se atirar em coisas novas, mas que está recebendo o apoio da população. E eu tenho visto, Antonieta, né, porque eu tenho participado das audiências, como a população vem reconhecendo esta tua gestão, que parece arriscada, não é, porque é muito diferente, mas acho que chegou mesmo no momento, ou se fazia alguma coisa para valer, uma coisa diferente, que as mulheres sabem como fazer, né, sabem como ousar, não é? E eu acho que isso fez a diferença. Então, eu chamei a Antonieta para falar aqui em nome da municipalidade, porque nós vivemos nos municípios, não é? E eu acho que essa oportunidade de participarmos ativamente dos nossos governos municipais é que realmente farão a diferença, porque, na verdade, as coisas acontecem no município, né? É aquela
aquela coisa da gente sempre tentar consertar o mundo, né? Não, a gente conserta a gente acho que são círculos de influência. Acho que a gente tem a influência sobre a gente, se a gente for muito bacana, a gente vai ter influência sobre os nossos filhos, sobre os nossos colaboradores, e aí vai aumentando esse círculo. Mas é importante, e por isso trouxe a Antonieta, para que a gente tenha essa consciência de atuar nos municípios, porque isto, gente, auxilia muito aos governantes. Não adianta a gente ficar, quando está passando o Jornal Nacional, ficar falando, mas isso está errado, isso é um descalabro, meu Deus, que coisa horrorosa isso. Eu acho que a gente não sabe a força que a gente tem, né? E as mulheres podem participar disso, devem participar disso, né? Através dos seus municípios. Então, obrigada, Antonieta, acho que foi bem importante também a sua participação. E agora eu gostaria de chamar a nossa querida participante do Legislativo para falar lá na coxia, né, no banheiro, a gente estávamos conversando assim, entre e sai, aí ela me falava, né, que realmente em todos os lugares nós temos as mesmas dificuldades, não é? E a lição de vida da Mara é para nós, eu penso, né, quando esse chamamento das mulheres para se unir, eu acho que se espelhar na Mara, não é certeza da gente saber que a gente sempre pode mais, não é? Então, acho que ela traz essa coisa, né, do podermos mais. Então, Mara, por favor, e obrigada pela tua presença, ficamos muito felizes. Bom, Eliane, primeiro eu queria agradecer muito o convite. É uma honra poder participar de um evento como esse, né? Cumprimentar a mesa, como disse a prefeita, uma mesa qualificada, o que, né, é uma honra participar disso e parabenizar vocês, pessoas compromissadas com o Brasil, com certeza isso fez com que chegassem até aqui hoje. Eu acho que eu tenho uma licença poética aqui de falar da mulher, mas principalmente me sinto uma guardiã brasileira das pessoas com deficiência nesse país. Por acaso, eu quebrei o pescoço, fiquei paralisada do pescoço para baixo, e isso acabou fazendo com que meus caminhos na vida seguissem um certo rumo. Para vocês terem uma ideia básica, eu comecei a minha viagem hoje para vir para o Rio de Janeiro às 4 da manhã. Eu cheguei aqui quase 11 horas, né? E uma saidinha para ir até a toalete. Também quando eu chego na toalete, né, um banheiro tão bem planejado, com espaço para uma pessoa com deficiência. Aí eu entro na cabine, está ali cheio, tinha umas 7 vassouras, vários produtos de limpeza, vários... E por que que isso acontece? Né, que a gente pensa, puxa, planejar, né, espaços para esse público, né, às vezes é tão difícil, e quando a gente consegue planejar, a gente encontra um outro item, que é muito importante a gente poder discutir num evento desse. Porque não existe sustentabilidade sem acessibilidade. E acessibilidade é um item que muitas vezes a gente só pensa na acessibilidade física, mas a gente esquece de um dos limites mais engrandecedores, né, de barreiras. Uma das barreiras maiores que a gente encontra, que é a barreira de atitude. E a barreira de atitude, ela acontece principalmente porque as pessoas com deficiência elas ficaram excluídas durante muitos anos. Eu sou a primeira deputada tetraplégica desse país, deputada federal, e numa pesquisa pelo mundo, poucos deputados federais tetraplégicos encontramos. Aliás, encontramos um no Canadá, que tem um sistema político um pouco diferente, mas por que isso? Pela dificuldade realmente de conseguir chegar, né? Ir e vir
e tetraplegia, por exemplo, não são dois assuntos que caminham de forma natural. Por isso, essa dificuldade. Eu digo, poxa, a gente teve um censo agora, 2010, que simplesmente descobriu que no Brasil 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. 45 milhões de brasileiros e, com certeza, cada um com pelo menos 2 familiares. Então, a gente começa a imaginar o número de pessoas que estão envolvidas e interessadas em acessibilidade. E a gente pode falar de deficiência, uma deficiência física, intelectual, ou auditiva, ou visual, mas quem são as pessoas interessadas nesse tema? Qualquer ser humano que queira envelhecer com dignidade. Eu parabenizo o evento por ter intérprete de Libras. Afinal de contas, a língua brasileira de sinais é uma língua reconhecida no Brasil. E quando a gente fala, por exemplo, de trabalho, dentre as 30 mil empresas brasileiras que estão com o encargo de contratar pessoas com deficiência, ainda temos mais de 1 milhão de cargos disponíveis, né? E, curiosamente, pensando em discriminação, é claro que pensar na discriminação da mulher com deficiência, a gente vai somando e agregando discriminações, principalmente porque esse público, mais de 80% deles vive em situação de pobreza. Se a gente quer empregar as pessoas com deficiência, e voltando a falar do surdo, as mulheres surdas costumam receber um salário menor, menos da metade do salário de um homem surdo, né? E hoje as empresas precisam contratar esse segmento, porque senão elas pagam multa por questão de uma lei, que é a lei de cotas, né? E por que é tão difícil contratar pessoas com deficiência? Porque para que isso aconteça, a gente precisa que tenha acessibilidade, acesso à educação e permanência nas escolas. Como que a gente vai ter acesso à educação se a gente fizer uma pesquisa dentro do Brasil, nem 12% das escolas de ensino fundamental têm acesso. E acesso não é só acesso físico. A gente precisa de acesso no conteúdo. Acesso para um deficiente intelectual poder acompanhar. Acesso para um deficiente visual poder acompanhar uma aula e ter material pedagógico para isso. Um contingente de 45 milhões de brasileiros totalmente subtraído do direito de estudar, como que a gente vai fazer com que o jovem que tem a deficiência se desenvolva, né? Acho que para a gente conseguir mudar esse cenário, transformar os índices, a gente precisa de investimento e atenção e de políticas específicas, de uma política pública que realmente chegue nas periferias das cidades. E a gente precisa de sinergia entre todas as ações, entre todas as secretarias de uma prefeitura, entre todos os ministérios de um governo federal. Porque uma pessoa com deficiência, ela exerce cidadania em todas as dimensões. E se a gente resolve investir só em educação, as pessoas não têm como chegar. Se a gente resolve investir só em transporte, as pessoas não têm para onde ir. Por isso que tem que ter um olhar realmente holístico, discutir a acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência num evento da envergadura de uma Rio+20, porque não se fala de sustentabilidade sem aguçar o olhar e poder enxergar concepção de mundo, poder enxergar que inclusão se faz de dentro para fora, do coração para o mundo. E vale a pena a gente questionar e refletir se a gente é inclusivo com a gente mesmo. E se a gente consegue incluir o outro, essa pessoa que está sentada aí do nosso lado, se a gente consegue enxergá-lo como uma pessoa que exerce cidadania e tem possibilidade para isso. E olha, eu vou dizer, não tem vergonha nenhuma em a gente perceber as nossas próprias barreiras de atitude, mas a gente tem que ter vergonha de não querer derrubá-las. E acho que cada um de vocês, multiplicadores de informação, vale a pena lembrar que esse segmento existe e que esse segmento está realmente
ainda subtraído do direito de exercer cidadania nesse país, por falta de condição. Se eu conseguir chegar aqui hoje, embora demorando horas e horas, com certeza foi porque eu tenho uma estrutura em volta, porque eu tenho uma pessoa do meu lado 24 horas por dia, senão eu não faria absolutamente nada, porque eu não mexo os meus braços, e por eu ser deputada federal. Senão, talvez, eu não tivesse conseguido chegar aqui. Por isso, eu empresto o meu ser e a minha vida para ir detectando tudo o que acontece. Por exemplo, no aeroporto, a hora que eu cheguei. Assim, não é uma crítica, isso eu faço pelo meu trabalho, já estou fazendo os ofícios e os telefonemas. Mas eu cheguei no aeroporto que tem 12 elevadores para pessoa com deficiência e os 12 elevadores estavam quebrados. Aí eu tive que passar por um túnel, onde ela teve que abaixar, porque era um túnel de 1 metro de altura, e eu tive que jogar a cabeça em cima do joelho para passar nesse túnel para conseguir entrar dentro do aeroporto. Depois de passar por um ônibus e um ambulift, né? E eu fui a última a sair do avião, obviamente. Enfim, e talvez, se eu não tivesse o cargo e se eu não tivesse toda essa condição, eu não teria chegado. E é isso que acontece com a maioria dos brasileiros com deficiência, que não consegue nem chegar. E se a gente conseguisse, por exemplo, com um passe de mágica, eliminar toda discriminação e preconceito desse país com relação à pessoa com deficiência, as barreiras físicas continuariam, né? E as barreiras físicas, elas existem por conta das barreiras de atitude. Porque quando a gente ensina alguém, quando a gente transforma socialmente um espaço, as rampas, os elevadores, eles vêm por consequência. Uma rampa não ensina, mas transformar as pessoas. Por isso, a importância de se fazer inclusão na escola, porque as crianças, elas não desenvolvem a barreira de atitude que é tão difícil derrubar nos adultos. Ela enxerga outra criança que é amputada, que é surda, que tem síndrome de Down, que manca, como uma criança qualquer, igual a ela, com potencialidades, dificuldades, facilidades. E isso transforma o olhar e a concepção de mundo dessa criança. Oi? O tempo. Então, eu queria parabenizar esse evento, queria dizer que a plena participação das mulheres e das pessoas com deficiência vão tornar, com certeza, esse país um país que vai ter um desenvolvimento humano, um desenvolvimento social, um desenvolvimento econômico muito maior e, por consequência, uma erradicação da pobreza muito mais consistente. Muito obrigada. É sempre muito tocante a sua fala. Hoje nós começamos aqui a fala, né, dizendo dos preconceitos velados da nossa sociedade, né? Esses são os mais difíceis de debatê-los, de combatê-los, porque eles ficam sempre escondidos, né? Então, acho que a fala da deputada e a fala agora da ministra Luísa evidencia a dificuldade de ser mulher, mulher negra, mulher com deficiência, não é? Acho que essa reflexão se faz necessária, porque Eliana Calmon nos colocou algo que devemos pensar, né? Que o que nos une é o nosso sexo, independente da condição em que nos encontramos, não é? Então, essa união, né, essa unidade é muito importante. Então, passo para a nossa ministra,
para suas considerações, e depois nós passaremos para a nossa convidada internacional, e eu já quero aqui fazer o preâmbulo da apresentação da nossa convidada internacional, que estou deixando por último a propósito, porque eu gostaria muito que você pudesse apresentar para nós o que está acontecendo hoje em alguns países europeus que foram precursores da igualdade de gênero, com políticas importantes, e que, num momento de contração econômica, como essas conquistas são perdidas. E a deixo por último para que ela nos deixe este alerta. Hoje nós vivemos uma condição política e econômica muito privilegiada no Brasil. Não sei quando teremos de novo crescimento econômico, desenvolvimento econômico e uma mulher no poder que tem trabalhado para que este tema permeie toda o seu governo e assim permeando a sociedade. Então, te deixo por último para que a gente possa discutir isso, que acho que é importante a gente estar trabalhando no presente, mas olhando no futuro, não é? Então, por favor, ministro. Bom, boa tarde novamente. Como eu tinha dito naquela fala introdutória, a Rio+20, ela é uma oportunidade para que nós possamos avaliar os desafios que ainda se colocam para que gerações futuras, sem discriminações, possam atender suas próprias necessidades. É muito importante que, numa discussão como essa da conferência sobre o desenvolvimento, a gente leve em conta, para poder entender um pouco melhor qual é a diferença entre os tipos de discriminações a que as pessoas e as mulheres em particular estão submetidas. É bom que nós entendamos um pouco, ou pensemos um pouco nessa dimensão do desenvolvimento, levando em conta a contribuição que os africanos e seus descendentes tiveram nisso que nós chamamos de processo de produção de riqueza, não apenas no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Em muitos sentidos, a trajetória e da formação dessas sociedades onde nós vivemos, ela deve em muito à contribuição que mulheres e homens negros e negras deram, até porque sempre estiveram presentes no processo de trabalho da nossa sociedade e em outras sociedades das Américas. Com isso, e até considerando a forma como a exploração do trabalho das pessoas negras se deu no Brasil e do mundo, nós podemos dizer que o racismo, por outro lado, também tem sido uma peça fundamental na estruturação dos sistemas de produção que muitas vezes são baseados em relações injustas de trabalho e também numa relação predatória com o meio ambiente. É muito importante observar, portanto, que as atividades produtivas relevantes para o crescimento ou para o desenvolvimento ao longo de séculos, elas tiveram por base a exploração da mão de obra negra durante um grande período, inclusive escravizada, e tiveram por base também práticas predatórias no uso de recursos naturais. E como no presente as realidades socioeconômicas do Brasil e de outros países, esses padrões históricos de exploração, eles continuam se repetindo, continuam se reproduzindo, de modo que esses grupos descendentes de africanos no Brasil e no mundo continuam sendo os detentores
dos piores indicadores sociais. Sob diferentes formas, nós vamos ter, como temos aqui no Brasil, mulheres e homens negros sempre colocados em situações de pobreza, de carência, de condições inadequadas do ponto de vista de acesso à infraestrutura. Só para que nós tenhamos uma ideia, o Brasil desenvolveu nos últimos anos um esforço extraordinário no sentido da inclusão social e conseguiu resultados também muito importantes nessa área. Todas nós ouvimos falar repetidamente de que no Brasil mudaram de classe social ou passaram a pertencer a um primeiro degrau da classe média brasileira, cerca de 38 milhões de pessoas nos últimos anos. E o que é interessante de se observar com relação a isso é que todos os analistas desse processo recente atestam o seguinte: dentro da comunidade negra, ou no Brasil de uma maneira geral, se nós fôssemos tirar uma fotografia para poder descrever quem é ou como é essa nova classe média, os analistas dizem que essa classe média poderia ser descrita como uma mulher negra, jovem, universitária e descolada. A parte do descolada é a que eu gosto mais do que as outras, do ponto de vista da característica, porque ela dá bem a dimensão, obviamente, de um determinado grupo que sabe que vai ter que ir à luta para poder manter os avanços que conseguiu ter nos últimos anos e, principalmente, para tornar esses avanços, e aí vamos voltar à palavra que define a conferência, tornar esses avanços sustentáveis. Então, me parece que, do ponto de vista de pensar o que seria a nossa presença ou a nossa participação enquanto mulheres nesse processo mais amplo, ela tem que levar realmente em consideração o fato de que diferentes mulheres, diferentes grupos de mulheres experimentam de forma diferenciada os impactos do desenvolvimento, do mesmo modo que com esse exemplo que eu dei ainda há pouco, e em função de nós experimentarmos isso de maneira diferenciada, nós também vamos, enquanto mulheres, articular os nossos interesses e as nossas demandas em conformidade com essas realidades que nós vivemos, com essas realidades que nós experimentamos, que são, sim, muitas vezes, e talvez no caso brasileiro, na maioria das vezes, marcadas por profundas desigualdades. Nós ouvimos aqui, compartilhamos de diversos depoimentos que foram dados por mulheres que falam a partir desse lugar que ocupam, nessa matriz dentro da qual nós vivemos, com tantas determinações diferentes para cada uma de nós. E parte do nosso desafio, e por isso que para nós, enquanto mulheres, essas coisas acabam sendo muito maiores, né? Do ponto de vista do que é a nossa responsabilidade, que não é apenas de pensar naquilo que existe de desigualdades entre homens e mulheres, e o que nós vamos ter que fazer para cobrir
como alguém já disse aqui, o gap dessas desigualdades entre homens e mulheres, mas o papel fundamental que nós temos de pensar como cobrir o gap das desigualdades entre mulheres brancas e mulheres negras. Eu acho que isso é fundamental para que nós possamos pensar nesse aspecto de um desenvolvimento sustentável e inclusivo, é como todos os grupos participam igualmente ou equanimemente daquilo que os processos de desenvolvimento podem gerar. Então, me parece, o desafio dentro do desafio e, portanto, o coração daquilo que deveria ser o nosso compromisso. Não apenas existem, são reconhecidas e devem ser superadas desigualdades entre mulheres e homens, mas também as desigualdades entre mulheres brancas e mulheres negras. Eu repito isso para que nós possamos ter em mente de que essa dimensão do desenvolvimento sustentável, ela tem que ser completamente atravessada por uma luta cotidiana e muito bem armada do ponto de vista dos nossos pensamentos e do ponto de vista das nossas práticas, uma luta muito bem armada contra todos os preconceitos e, portanto, dizendo com o sinal trocado, pela formação de novas mentalidades que não se coadunem com ideias conservadoras, que não se coadunem com a discriminação e a violência na vida das mulheres e, mais especificamente, das mulheres negras. Era isso que eu teria a dizer. Muito obrigada. Agradeço muito, muito suas palavras. Acho que Luísa sempre nos coloca para a reflexão, não deixa nunca que esqueçamos a importância do nosso papel e de estarmos sempre adiante, né? Para que junto possamos avançar e fazer avançar. Então, rapidamente, quero passar agora a palavra para a nossa representante internacional, que, como falei, gostaria, e você ouviu todo mundo, acho que vai dar para você fazer um paralelo um pouquinho do avanço que a Espanha teve em governos passados, não é? E como é que está hoje a questão de gênero e as outras questões sociais. Gracias. ¿Sí? Sí funciona, ¿no? Bueno, me corresponde el tremendo reto de intentar en esta hora ya que se acerca al almuerzo no aburrirles demasiado porque ya se han dicho muchas cosas e intentar ser muy ágil en mi exposición. Pedirle disculpas en primer lugar porque no sé hablar en portugués y lo voy a hacer en castellano. Intentaré, por tanto, un doble reto. 1, hablar muy poco, hablar 5 minutos, y 2, hablar lo más lentamente posible. Eso sí que no sé si lo voy a conseguir para que podamos entendernos y podamos comprendernos. Quiero agradecer especialmente a Eliane y a la FIEPS la organización de este evento. Me parece muy importante que en este gran espacio para el pensamiento que se ha abordado previo a la cumbre Río+20 se haya dedicado un espacio a la equidad de género, porque hablar de sostenibilidad es hablar de sostenibilidad social, y hablar de sostenibilidad social es hablar de cohesión social y hablar de equidad de género. Por tanto, es muy difícil abordar un proyecto de sostenibilidad mirando al futuro sin abordar una cuestión prioritaria como es la equidad de género. También trasladar un mensaje afectuoso de la ex vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega, a la que cursaron la invitación y no ha podido estar en este panel, a la que yo sustituyo en este panel. Desde que ella salió del Gobierno,
una mujer que, como muchas de ustedes conocen, hizo de la igualdad y ha hecho de la igualdad su manera de estar en este mundo y colocó la igualdad en el centro de la agenda política del gobierno del presidente Zapatero, pues ahora trabaja desde la fundación que ha creado Mujeres por África, un continente separado solo por 13 kilómetros de España. La gente no sabe que entre África y España, entre África y Europa hay 13 kilómetros nada más que nos separan, y con dinero privado, con las principales empresas del IBEX 35, ha conseguido hacer una asociación en la que participan mujeres africanas muy relevantes, la presidenta de Liberia, Gertrude Monguela, y grandes mujeres líderes africanas y españolas, para hacer una mirada hacia la cooperación africana de otra manera, haciendo una nueva visión de la cooperación que parte de ese aprendizaje mutuo de las mujeres africanas a las mujeres europeas y las mujeres europeas a las mujeres africanas. Bueno, dicho esto, empezar comentando las grandes expectativas que todas y todos tenemos depositados en esta cumbre de Río+20. Son muchos los debates, lo decía la ministra de Medio Ambiente esta mañana, más de 500 debates previos a la cumbre de Río, lo que se están celebrando, y tenemos depositadas una gran expectativa en un tiempo tremendamente difícil, sobre todo para las regiones que estamos sufriendo una crisis muy severa, un tiempo en el que tenemos más interrogantes que respuestas, más incertidumbres que certidumbres, y por eso tenemos una gran expectativa puestas en esta cumbre de Río, que además creo que tiene la virtualidad de celebrarse en un país como Brasil, que en este momento es un país que puede ser un modelo para otros muchos países y que ha demostrado que se puede crecer redistribuyendo, que se puede crecer con equidad y que incluso la equidad es uno de los instrumentos por los que precisamente podemos crecer. Por eso es especialmente importante que se celebre en Brasil y además que de esta cumbre salgan respuestas importantes. Hay solo un consenso bien claro en esta cumbre. Una, que el actual modelo de desarrollo no es sostenible, no podemos seguir por este camino. Y dos, que cualquier cambio en el modelo de desarrollo sostenible tiene que partir de la premisa de la equidad de género. Tiene que partir de la premisa de la equidad de género porque este modelo no es sostenible económicamente. Ya sabemos lo que el capitalismo financiero nos ha dejado en regiones como Europa. No es sostenible socialmente, por lo que comentaba la compañera del Ministerio de la Mujer, porque no podemos seguir funcionando socialmente con esa premisa de la división sexual del trabajo. Hace mucho tiempo que acabamos con la división sexual del trabajo y, sin embargo, nuestras estructuras sociales cambian muy lentamente y nos han hecho que este modelo civilizatorio sea sencillamente insostenible. Las mujeres en Europa, por ejemplo, hace años que decidimos no tener hijos porque es imposible tener hijos, tener un empleo y poder tener un futuro y una trayectoria vital en la vida, ¿no? Ni es sostenible tampoco medioambientalmente. Solo unas pinceladas de por qué creemos que la equidad de género es imprescindible para el desarrollo sostenible. Y simplemente decir algo que es muy claro, y es que no se puede marcar un desarrollo sostenible sin contar con el talento de las mujeres. Hace 2 años en Europa estuvimos discutiendo sobre la estrategia del desarrollo sostenible por un desarrollo sostenible, integrador, inteligente. Y en esos debates previos hicimos 2 informes y uno de los informes más ambiciosos nos decían que hay un paralelismo directo entre la inversión en políticas de igualdad y el desarrollo económico y que el impacto de las políticas de igualdad es directamente positivo en el desarrollo económico porque aumenta la productividad, aumenta la competitividad y aumenta la capacidad de las mujeres de contribuir más a nuestro Producto Interior Bruto. Si consiguiéramos acabar con la discriminación de las mujeres en el ámbito laboral, es decir, cobrar lo mismo, trabajar en el mismo número y proporción que los hombres y trabajar con la misma jornada, decía ese informe elaborado por la Comisión Europea que nuestra aportación al PIB europeo aumentaría un 30%. Solo por eso es importante tener en cuenta el objetivo de equidad de género en ese futuro de desarrollo sostenible, en un futuro de desarrollo económico
más sostenible. Por tanto, cuando hablamos de igualdad de género, no hablamos solo de equidad, una cuestión de justicia social, hablamos también de una necesaria visión para conseguir que ese impacto positivo que tienen las políticas de igualdad y la igualdad de género nos permita salir de esta crisis y avanzar hacia una economía más competitiva. Nosotros hicimos un estudio también en España desde la Fundación Ideas que ligábamos sostenibilidad e igualdad de género. La capacidad y la aportación de las mujeres españolas al PIB es un 36% y según este informe, si las mujeres nos incorporáramos también en el mismo nivel que los hombres al mercado de trabajo, nuestro PIB, nuestra aportación al PIB, a la economía formal, se incrementaría hasta el 44%. Sobre esas premisas de que la igualdad aporta competitividad y aporta también solución a ese viejo modelo productivo que ya no funciona, sobre esa premisa es sobre la premisa por la que trabajó el gobierno del presidente Zapatero, con un gobierno paritario y con el desarrollo de una gran cantidad de leyes que han garantizado más equidad de género en nuestro modelo social y de desarrollo. Y hay una ley especialmente importante y que yo solo en un minuto les quiero comentar aquí porque es un foro en el que participan mujeres y hombres de la empresa, que es la Ley de Igualdad de Género, que entre otras cosas obligaba a las empresas de más de 250 trabajadores a elaborar planes de igualdad y también a que se incrementaran las mujeres en los consejos de administración de las empresas. Esta ley, como todas las leyes que avanzan en igualdad, son de las normas más valoradas por los ciudadanos y ciudadanas españolas. Según nuestro Centro de Investigaciones Sociológicas, son las leyes que han contado con más apoyo popular. De hecho, el gobierno del presidente Zapatero ha sido el gobierno más valorado por sus políticas públicas de apoyo a la igualdad fuera y dentro de nuestro país. Pues bien, a pesar de que eso es así, es una ley que en el sector empresarial se vivió con ciertas resistencias en un inicio y, sin embargo, en la medida en la que hemos ido implementando esa ley, ha sido el propio sector empresarial en el que ha mostrado su satisfacción por el impacto que esta ley ha tenido en su tejido productivo y en sus cuentas de resultados. Son las empresas y las grandes empresas españolas las primeras que, después de aplicar estos planes de igualdad, venían al Gobierno y nos decían: estamos contentos, queremos un sello de calidad de igualdad, y hemos tenido una gran demanda de muchas empresas que querían que le diéramos ese sello de igualdad en las empresas, porque para ellos era un orgullo distinguirse con un sello de calidad, esa apuesta que habían hecho y que para su cuenta de resultados había sido importante. Como importante también había sido ese incremento de mujeres en sus consejos de administración, que por la presión del Gobierno tuvieron que hacer. Pasamos de un 3% de mujeres en consejos de administración a un 11%. Sigue siendo insuficiente, pero se ha triplicado. Y yo me acuerdo al principio con un poco de sorna que los grandes empresarios, cuando veían a la vicepresidenta, le decían: vicepresidenta, que ya he metido una, que he conseguido una, y como pasando revista de voy a hacer los deberes, ¿no? Pues al final de toda la implementación de este proceso creo que el resultado ha sido muy positivo y sobre todo que sean los propios empresarios los que saben valorar y valoren más positivamente el impacto de esta ley. Yo quiero terminar simplemente con algunos mensajes, por desgracia no con demasiado optimismo, como comentaba Eliane, por la situación en la que en este momento nos encontramos en Europa. Decía la filósofa alemana Hannah Arendt que no hay conquista que dure para siempre. Y eso nosotras las mujeres lo hemos sabido siempre bien, porque hemos ido avanzando y retrocediendo siempre como un bucle a lo largo de la historia. Hemos avanzado 10, retrocedido 5, hemos conquistado el derecho al voto, luego nos lo han quitado, lo hemos vuelto a conquistar, ¿no? Y esa ha sido la historia de la igualdad de las mujeres. Sabemos que no hay conquista que dure para siempre y por eso los riesgos al retroceso siempre están ahí acechando. En este momento nosotros venimos denunciando, y yo lo he denunciado en cada uno de los foros en los que he participado, que la crisis está sirviendo de argumento y de excusa para que el movimiento neoliberal de nuevo esté haciendo
estragos en los recortes al estado del bienestar, bajo la premisa de que la economía europea y Europa no es sostenible si somos el único continente que apuesta por el estado del bienestar. Hay mucha gente, incluso algunos socialdemócratas, que dicen que o el estado del bienestar es parte de las economías de todo el mundo o no es sostenible solo en una región, y que el estado del bienestar es la causa de que nuestra economía europea sea menos competitiva actualmente. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con eso y por supuesto que los datos tampoco están de acuerdo con eso. El estado del bienestar no es un regalo de una sociedad rica en época de crecimiento. El estado de bienestar es un ejemplo de la economía social de mercado en la que Europa se constituyó. La misma economía social de mercado que en Brasil se está desarrollando en este momento y que está dando unos frutos muy positivos. Por tanto, es muy preocupante que bajo la justificación de la crisis se busquen otra vez fórmulas y alternativas de salida a la crisis que hacen otra vez que nuestros estados adelgacen, que nuestros estados se queden en el estado mínimo de intervención social. Nosotros no creemos en esa salida de la crisis, creemos que una salida de la crisis tiene que ser social. No podemos salir de la crisis con más desigualdad, con más inequidad, con más bolsas de discriminación, y por eso precisamente estamos apostando porque las políticas que nos impone la Comisión Europea, esas políticas de ajuste, de control de gasto público, esas políticas basadas exclusivamente en el acuerdo de pacto fiscal de reducción de déficit, sigan haciendo los estragos que están haciendo en países como Grecia, como Portugal, como Islandia y también como en España y en todos los países de nuestro entorno. Por tanto, el camino es la sostenibilidad. Las mujeres nos corresponde estar muy atentas en este momento a esta cumbre de Río y a todo lo que la cumbre de Río nos tiene que ofrecer como respuestas a ese desarrollo de largo alcance. Es verdad que en momentos tan difíciles como estos, donde pensamos solo en el corto plazo, es muy difícil ver con perspectiva a largo plazo. La crisis es una dificultad y los problemas que nos apremian de la deuda hace que los estados y los gobiernos no puedan mirar a largo plazo, pero es imprescindible que nosotros miremos a largo plazo. Digo que nos corresponde mirar con perspectiva para seguir colocando la igualdad en el centro del debate, porque cuando se habla solo de macroeconomía, la igualdad nuevamente queda relegada en un cajón. Y tenemos que conseguir que el siglo XXI sí sea el siglo de las mujeres. Ni lo fue el siglo XVIII con la Revolución Francesa, que nos dejó fuera de la soberanía y fuera de los derechos ciudadanos, ni lo fue el siglo XIX con la Revolución Industrial, porque el movimiento obrero al que tanto contribuimos las mujeres también nos dejó fuera, ni lo fue el siglo XX, a pesar de que hemos conseguido la igualdad legal y de derechos. Por tanto, este sí que tiene que ser el siglo de la equidad, el siglo de las mujeres, y para eso necesitamos políticas públicas muy eficaces, mucha concienciación, y que en cumbres como esta de Río+20 no perdamos la perspectiva de la importancia de la equidad social en un desarrollo sostenible. Muchas gracias y lo siento por lo rápido que he hablado. Muito obrigada, Isabel. Acho que é interessante nós notarmos que o avanço das políticas sociais na Europa se deu sobre a égide de governos que primam pelo governo de bem-estar social, não é? E que haja um refluxo agora quando políticas liberalizantes tomam o seu lugar. Acho que isto é importante para que a gente compreenda, não é, a importância das políticas que temos no Brasil e que está trazendo este crescimento econômico com desenvolvimento social e que vem ocorrendo e sendo implantado nesses últimos anos de governo Lula e de governo Dilma. Acho que isso fica para nossa reflexão, porque nós já vivemos este momento que hoje vive a Europa e sabemos que o receituário é amargo e as perdas são consideráveis, não é? Iniciaremos agora a rodada de perguntas. Pediria só à pessoa
que fizer a pergunta que se identifique e a quem a pergunta está sendo indicada na mesa. Por gentileza, solicitem os microfones que estão com as recepcionistas e os recepcionistas dentro do auditório. Alguém queira fazer alguma pergunta? Eu gostaria de pedir para quem fosse fazer a pergunta que fosse breve e objetivo. Boa tarde a todas. Sandra Kennedy, prefeita de Registro, Estado de São Paulo. Eu gostaria de solicitar à professora Tatal Godinho que comentasse um pouco mais sobre a questão da violência contra a mulher no nosso país, que o Ministério tem como iniciativa o CRAM, os Centros de Referência de Apoio à Mulher, que é uma política fundamental. Sabemos que a violência contra a mulher, ela independe da classe social, mas certamente as mulheres mais vulneráveis do ponto de vista social dependem fundamentalmente das políticas públicas para enfrentar situações absurdas que ainda vivemos no país e no planeta, que é a violência física, não só física, mas moral, em todos os sentidos que a mulher ainda é submetida. E queria, considerando a sua solicitação da brevidade, só dizer que a importância de todas as abordagens, mas que nós temos que ter em mente o que a professora Tatal mencionou aqui. Os avanços são muitos, mas está muito longe de dizermos que está superado a questão de desigualdade, por isso a importância da mesa, não é? Muito obrigada. Tatal, você pode responder? Eu agradeço a pergunta. Obviamente, é importante também que ela é uma pergunta de pessoa que trabalha com política pública, portanto, sabe a importância de termos iniciativas de políticas em relação às mulheres. Uma das áreas prioritárias da SPM é exatamente a política do enfrentamento à violência. Isso significa construção de uma rede de serviços, tem havido um investimento para construir rede de serviços, tanto do ponto de vista da delegacia, do centro de atendimento, que é um órgão prioritário, porque o centro de atendimento às mulheres, em situação de violência, ele faz a prevenção também. Quando uma mulher chega na delegacia, é porque a situação já está num grau de exacerbação e que demonstra que a gente não conseguiu intervir antes. Por isso, o centro é um elemento extremamente importante e seria muito importante que o Brasil tivesse, pelo menos em cada município, um centro de atendimento à mulher. É claro que municípios como São Paulo, é uma gota d'água, né? Atualmente, existem 6 centros públicos na cidade, mas nós precisamos de muito mais do que isso. Eu digo porque conheço mais de perto a realidade. Agora, é fundamental também, dentro desse debate nosso da igualdade, a mudança da mentalidade. Se nós tivermos as mulheres efetivamente com mais poder, provavelmente a gente terá menos violência, porque elas vão saber reagir antes de que a relação se torne uma relação com violência. Muito obrigada. Eu sou Eliana Saad, advogada, trabalho com indenizações há anos, e quando recebi o convite, a mim de gênero, eu pensei, ministra, a respeito, coloquei a minha frase como a igualdade social, ela evidencia um amadurecimento do seu povo. E, nesse sentido, como foi colocado pela senhora, a respeito das diferenças entre mulheres brancas e negras, eu gostaria de saber se, nesse sentido, tem algum que representa a sustentabilidade, algumas políticas para um mundo melhor. Olha, obviamente, essa é uma questão que se insere em todo um esforço que o governo brasileiro desenvolveu nos últimos anos, no sentido das políticas públicas de igualdade racial. Na verdade, nunca ficou muito evidente dentro dessas políticas a necessidade de se tratar mais especificamente as mulheres negras, tendo como ponto de comparação as mulheres brancas, porque se nós estamos numa luta contra o sexismo e o racismo, é preciso que a gente atue no sentido de fazer
com que se combata os efeitos acumulados dessas duas ideologias. Então, nós estamos agora, depois de 10 anos da implementação de ações afirmativas no Brasil, levantando isso pela primeira vez, porque existe esse desequilíbrio entre os dois grupos de mulheres, os dois segmentos da população feminina, e isso existe por conta ainda de uma presença muito grande de empregos, de ocupações de menor remuneração, onde as mulheres negras continuam sendo a maioria. Então, o que nós temos que fazer dentro desse processo, criar mais oportunidades para que as expectativas das mulheres negras possam ser alargadas. Já existe esse fato do ponto de vista da educação, que dentro do grupo negro é a mulher negra que tem a maior média de escolaridade. Então, ela cada vez mais se consolida como um grupo, digamos, dentro da população negra, mais preparado para tirar vantagens, vamos dizer assim, ou melhor, para se beneficiar desses processos de desenvolvimento que o Brasil tem experimentado. Obviamente, pela presença ainda muito alta de mulheres negras em situação de pobreza, do ponto de vista da política pública, tem demandado de nós, e é isso que temos feito na CEPIR, de buscar recortar os grupos de ocupação mais importantes para a mulher negra e que são socialmente desvalorizados, no sentido de que nós possamos, aí dentro, criar, como eu falei, novas oportunidades e abrir outras expectativas para que, no longo prazo, obviamente, essa situação se reverta. Só para fechar, Eliane, do ponto de vista de outras questões, vocês lembram que Tatal citou no início da fala dela um programa pró-equidade de gênero e raça que a SPM mantém e no qual a CEPIR faz parte do comitê gestor, e nós temos trabalhado com várias das empresas que aderiram ao pró-equidade, justamente operando nessa dimensão da questão racial, exatamente na perspectiva de criar um outro tipo de inserção para as mulheres negras nesses espaços. Meu nome é Iraê Cardoso e eu trabalho em Alagoas em prol das pessoas surdas. Participei muito pela luta do reconhecimento da língua de sinais. Eu fico muito feliz de ver aqui a intérprete. Mara, é muito bom que você é mulher e é uma mulher com deficiência, né? Então, é muito bom você estar ocupando esse espaço aí. Mas eu queria te fazer uma pergunta sobre a empregabilidade das pessoas com deficiência. Após tantos anos da lei de cotas, como você avalia o investimento das empresas nas competências, na inclusão da pessoa com deficiência dentro das empresas, em termos de acessibilidade, de qualificação, de ascensão, da verdadeira empregabilidade, não só do cumprimento de lei de cotas em cargos qualquer? Bom, Ira, eu primeiro te dizer que a lei de cotas, inevitavelmente, fez uma revolução no nosso país, porque se em 2001 a gente tinha 100 pessoas com carteira assinada, pessoas com deficiência, trabalhando, né? E hoje a gente tem 310 mil, foi um crescimento significativo e um incremento econômico na vida dessas pessoas, né? Isso faz uma transformação muito óbvia, porque aquela pessoa que tem um estabelecimento, seja ele pequeno ou grande, ela não faz mais acessibilidade só por responsabilidade social. Ela abre as portas do estabelecimento dela, fazendo acessibilidade para um nicho de mercado que consome. Então, assim, é uma visão de marketing você se planejar para esse público, já que é um público de uma dimensão muito grande.
Agora, é claro que a gente tem vários níveis de empresas nessa escala de contratação de pessoas com deficiência. Então, a gente tem aquelas empresas que fazem uma inclusão com maestria, que geralmente são aquelas que, inclusive, incluem as pessoas com deficiência intelectual e são mais arrojadas no processo de inclusão, como a gente tem aquelas que incluem simplesmente para cumprir a cota e muitas vezes até demitem depois que a fiscalização passa. Agora, o que vem acontecendo, o que eu venho notando, é que aquelas que realmente fazem uma inclusão aprofundada, uma inclusão com essência, elas não querem mudar o processo de inclusão delas e nem retroceder nesse processo, porque elas começam a perceber o quanto a diversidade dentro da empresa favorece a performance de todos os funcionários. E isso é um fato que vem acontecendo em várias empresas. Agora, infelizmente, enquanto o nosso país cresce em torno de 7%, a empregabilidade do trabalhador brasileiro, já a empregabilidade da pessoa com deficiência está muito aquém de crescer e, infelizmente, nos últimos anos até recaiu. Caiu um percentual, e isso a gente não muda enquanto não houver um investimento maciço no acesso dessas pessoas à educação, porque aquelas pessoas que são qualificáveis, elas estão virando raridade no mercado, né? Porque como é que você vai capacitar alguém em informática se ela nunca aprendeu português e matemática? Então, a gente tem que realmente fazer um investimento muito grande na educação, na formação do nosso jovem brasileiro, para que as empresas consigam achar esse público para contratar. Então, eu acho que elas estão fazendo o papel, sempre podem fazer esse papel melhor, mas a educação tem que colaborar com as empresas.